Bom, pessoal, a gente está aqui resolvendo uma questão envolvendo força de atrito estático e dinâmico. Então a questão diz o seguinte, ó, o bloco indicado na figura abaixo tem massa de 4 kg, está apoiado sobre uma superfície plana e horizontal. A força F é paralela ao plano. Admita que a aceleração da gravidade local seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano seja 0,4 e o coeficiente de atrito cinético, ou dinâmico, seja 0,3. Calcule o módulo da força F para colocar o bloco. Vou colocar esse bloco aqui, ó. Vou colocar o bloco na iminência de movimento, no item A, para colocar o bloco em movimento uniforme. Bom, então tem que pensar o seguinte, ó, a primeira coisa a fazer aqui, antes de começar a fazer qualquer tipo de conta, é você indicar as forças que atuam no bloquinho. Então, o plano é horizontal, o plano de apoio, está aqui o peso para baixo, a força de contato é Fn para cima, força normal, a força F paralela, que é o plano apontando para a direita, e o FAT vai apontar para a esquerda, a força de atrito que vai se opor ao movimento. Então, no item A, primeiro você vai calcular o peso do bloco. O peso do bloco é a massa vezes a gravidade. A massa é 4 kg, ó. Massa 4 kg. Massa 4. A gravidade, que é o G, a aceleração da gravidade não foi dada aqui. Aliás, ela foi dada assim, ela vale 10 aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então fica o quê? Fica 4 vezes 10, que dá 40 newtons. A força de contato, que é a força normal aqui, é igual à força peso. Então a força normal é igual à força peso, uma cancela a outra, né? Porque então aí você vai ter que a força normal vai ser igual ao peso, então também dá 40 newtons, a força normal 40 newtons. Aí depois você tem que pensar o seguinte, ó, se eu quero que o bloco fique na iminência de movimento, então a força F tem que se igualar ao FAT estático. Quando F for igual ao FAT estático, aí o bloco está prestes a entrar em movimento. Então, como é que eu calculo a força de atrito estático? Eu tenho que pegar a força de contato, que é o Fn, e multiplicar pelo coeficiente de atrito estático. Então a força normal é 40 newtons, que eu já calculei aqui, que é igual ao peso. Ó. O coeficiente de atrito estático é 0,4. Ele dá aqui ó, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano, 0,4. Então fica 40 vezes 0,4 dá 16 newtons. Ou seja, quando a força F atinge o valor de 16 newtons, o bloco está prestes a entrar em movimento. Está na iminência de entrar em movimento. E aí a gente, resolvendo o item B, agora quer saber qual é o valor da força F para colocar o bloco em movimento uniforme. Então, o bloco vai ficar em movimento uniforme quando a força F se igualar ao FAT dinâmico. Porque aí uma força se iguala a outra, a resultante vai ser nula. Se a resultante é nula, não tem a aceleração. E a velocidade do bloquinho quando se move é constante. Então, o bloco estaria em movimento uniforme. Então, quando F for igual ao FAT dinâmico, o bloco entra em movimento uniforme. E aí o FAT dinâmico vai ser a força de contato Fn vezes o coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,3. A força de contato é 40 newtons, o coeficiente de atrito dinâmico, ó. Coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, 0,3. 0,3 aqui. Vai ficar 40 vezes 0,3, que dá 12. 12 newtons. Então, resumindo, para você colocar esse bloco na iminência de entrar em movimento, a força F tem que chegar a 16 newtons. Qualquer força um pouquinho maior que essa, o bloco já entra em movimento. Depois, para poder manter esse corpo com velocidade constante, você precisa que a força F seja de 12 newtons. Se a força F se igualar a 12 newtons, então aí o bloco se mantém com velocidade constante, em movimento uniforme. É isso aí. Até que não foi tão difícil assim essa questão. Mas aqui na questão 2 a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho. Olha só, ele fala assim, ó, o bloco A, de massa 30 kg, está apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. O bloco A aqui é apoiado num plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal aqui. Ó. O bloco A está na iminência de escorregar para cima. Determine nessas condições a massa do bloco B, para que isso aconteça, ou seja, para que o bloco A fique na iminência de subir. Sabe-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é 0,5 e que seno θ é 0,6 e o cosseno θ é 0,8.
Então, na figura que ele dá aqui, você vê o bloco A ligado ao bloco B por um fio que passa por uma polia presa aqui na quina do plano, né? O bloco A está apoiado num plano inclinado, o ângulo de inclinação aqui é θ, o plano inclinado aqui não é um plano liso, é um plano áspero, que tem um coeficiente de atrito estático aqui que vale 0,5. O sistema não se mexe, está todo parado. E eu devo calcular a massa do B para que o bloco A fique na iminência de subir, certo? Então pense aqui no meu desenho aqui que o bloco A vai ficar na iminência de subir, ó. Se o bloco A fica na iminência de subir, então aqui a força de atrito que vai atuar aqui, ela vai ficar o quê? Ela vai apontar para baixo, contra o movimento. Ó, a força de atrito, no caso aqui, aponta para baixo. Porque se a tendência do A é de subir, o FAT estático tem que ser contra, tem que ser para baixo. A força-peso aqui está indicada e eu preciso decompor a força-peso aqui nas componentes normal e tangencial, porque o plano é inclinado. A componente PN e a componente PT. Aqui vai estar a força de contato entre o bloco e o plano, que é a força normal. Está no mesmo eixo aqui, na mesma direção da componente normal do peso. Então a força normal vai ser igual à componente normal do peso. Tá? E aqui o bloco B, ligado aqui no fio, né? O bloco B não está em contato com o chão, ele está suspenso no ar aqui, vai ter o peso para baixo e a força de tração para cima aqui. Né? Muito bem, então a gente precisa começar a resolver o exercício pensando no seguinte, ó, a primeira coisa que você faz aqui é calcular o valor da força-peso que está atuando aqui no bloco A, que é o peso de A. O peso de A é a massa de A vezes a gravidade. A massa de A é 30 kg, ó. Massa de A, 30 kg. Então põe aqui 30. A gravidade ele não dá, o G ele não dá. Portanto, não dá para saber se o experimento foi feito na Terra, na Lua, em Marte, a gente não sabe isso. Então, põe aqui simplesmente o G, 30G. O peso de A é 30G. Agora, a componente tangencial do peso, que é esse aqui, ó, componente tangencial do peso, PT, é o que? É o peso de A vezes o seno do ângulo de inclinação aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o peso de A é 30G. O seno θ é 0,6, ó. Seno θ é 0,6. Então, eu ponho aqui 30G vezes 0,6. 30 vezes 0,6 vai dar 18, 18G. Então, a componente tangencial do peso, 18G. E a componente normal do peso? Você pega o peso e multiplica pelo cosseno do ângulo. O peso de A é 30G. Já foi calculado aqui, ó. O cosseno θ é 0,8, ó. 0,8. Então, vai ficar 30G vezes 0,8. 30 vezes 0,8 vai dar 24, 24G. Então, a componente normal do peso é 24G. Certo? Agora, como é que se calcula o FAT estático? Esse aqui, ó. O FAT estático. Ó, o FAT estático é a força normal que multiplica o coeficiente de atrito estático. Só que a força normal, que é essa aqui, ó, a força normal é igual à componente normal do peso. As duas são iguais. Então, se a componente normal do peso deu 24G, então no Fn aqui, ó, eu ponho 24G, tá? Porque um é igual ao outro. O μ estático, o coeficiente de atrito estático é 0,5. Ó, o coeficiente de atrito estático é 0,5. Então vai ficar 24G vezes 0,5. 24 vezes 0,5 dá 12, 12G. Então o FAT estático é 12G. E o peso de B é a massa de B, que eu não sei qual que é, tem que calcular, e vezes a gravidade, que eu também não sei qual que é, que não foi dada. Então o peso de B é massa de B vezes G. Agora, se eu quero que o bloco A fique na iminência de movimento para cima aqui, ó, então eu vou pensar o seguinte, a soma de todas as forças que atuam aqui nesses dois bloquinhos tem que ser igual a zero. Somando tudo vai dar zero. Só que é o seguinte, se a força aponta no sentido da tendência de movimento, então a força é positiva. Se a força se opõe, então ela é negativa. Então eu vou pensar o seguinte, se o bloco A tende a subir, é porque o B tende a descer. Então o peso de B é positivo e essa tração aqui vai ser o quê? Negativa. Ó, a favor da tendência de movimento e contra. Então PB é positivo, T é negativo. Ó, PB positivo, T é negativo. Nesse aqui, ó, o T aqui é positivo, porque é a favor da tendência de movimento. Então aqui o T fica positivo. Ó. A componente tangencial é contra,
né? Porque o bloco B tende, o bloco A tende a subir, então o PT aqui é contra, então fica menos a componente tangencial, e o FAT estático também é contra, negativo também aqui, ó. Tudo isso aqui somando tem que dar quanto? Tem que dar zero. Ó, o T e o T pode cortar, porque um é positivo, o outro vai ser negativo, corta os dois. O peso de B, eu já vi que é a massa de B vezes G, ó, o peso de B é massa de B vezes G. A componente tangencial do peso vai ser 18G, 18G negativo, e o FAT estático vai dar 12G, 12G negativo. Tudo isso aqui somando tem que dar zero. Então fica menos 18G, menos 12G, menos 30G. Tudo isso aqui é igual a zero. O menos 30G vai para o outro lado, fica positivo, fica 30G positivo. Corta o G com G, então a massa de B é 30 kg. Então você percebe que, independentemente do experimento ser realizado na Terra, na Lua, em Marte, a massa do bloco B tem que ser de 30 kg, para que o bloco A fique na iminência de subir o plano. Agora, e se eu te perguntasse qual deve ser a massa do bloco B, para que o bloco A ficasse na iminência de descer, né? Ficasse na iminência de movimento para baixo e não para cima. Então vamos inverter aqui, ó, para ver como é que ficaria, se ficaria o mesmo resultado, ó. Agora a tendência não é mais de subida, vai ser de descida, tá? Claro que aí o FAT, né, vai ter que mudar. A força de atrito agora tem que ser para cima, já que o bloco A tende a descer, então o FAT estático tem que ser para cima. Ok? Feito isso, mudando aqui o sentido, o que a gente vai ter aqui? Ó? Olha só, primeira coisa que você vai pensar aqui. O que? Ó, o resto se mantém igual. A decomposição do peso, a indicação aqui de tração e peso de B não muda nada. Só mudou o sentido aqui do FAT estático. Porque agora o bloco A vai tender ao que? A descer, não a subir. Eu estou invertendo a pergunta. Como é que ficaria então a massa do bloco B? A situação é a mesma. Você vai ter que pensar que a soma das forças tem que dar quanto? Zero também. A resultante tem que ser zero. Então vamos ver aqui. Ó. Agora a componente tangencial do peso é positiva porque é a favor do movimento, é a favor da tendência de movimento. Né? Não tem movimento ainda, mas tem tendência. Então esse PT fica positivo, ó, positivo. A força de tração que atua aqui fica negativa porque é contra, então fica menos T, ó, menos T. O FAT estático também é negativo, que é contra a tendência de movimento, então o FAT estático fica negativo. Aqui, nesse aqui, a tração é positiva, porque o bloco B vai querer subir, já que o A vai descer, vai tender a descer, enfim. Então esse T aqui é positivo e esse peso de B fica negativo. Então fica o T positivo e o peso de B fica negativo, que é contra a tendência de movimento. Juntando tudo tem que dar zero. Aí você faz o quê? Você corta esse T com esse T, porque um é positivo e o outro é negativo. O peso, a componente tangencial do peso é 18G, tá aqui. O FAT estático é menos, aqui vai ficar 12G, ó. FAT estático 12G. O peso de B é a massa de B vezes G, tudo isso aqui é igual a zero. Aí 18G menos 12G vai ficar 6G. Aí esse menos MB vezes G vai para lá, vai ficar positivo, pode cortar o G com G, então a massa de B vai ser de 6 kg. Então, se a massa de B for de 6 kg, então aí o que vai acontecer? O bloco A vai ficar na iminência de descer. Então, quando ele pergunta assim, qual deve ser a massa do outro bloquinho para que o bloco A, o que está apoiado no plano inclinado, fique na iminência de subir ou descer, vai ser diferente, tá? Não vai ser a mesma. Né? A gente percebeu aqui que para o bloco A subir, ficar na iminência de subida, a massa é de 30, e se ele ficasse na iminência de descer, então a massa do B passaria a ser de 6 kg. Ok? Bom, tem que ficar muito atento a isso aí, porque qualquer erro põe tudo a perder aqui. Mas enfim, é isso aí, ok?